Fala família, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é um episódio muito especial. Estou muito feliz de ter aqui várias pessoas pra gente conversar. Pra quem não tá sabendo, o podcast comemora um ano amanhã, mas a nossa primeira postagem já faz um tempinho. Então, fico muito feliz, estou muito feliz, na verdade. Essa ideia, essa live, né, na verdade, era para ser amanhã, porém, como vocês viram que eu postei hoje, a nossa convidada não pôde estar presente, ela não tá bem. Então, a gente, né, como sempre, quem me conhece sabe, eu dei uma surtada e falei, vamos chamar as pessoas. E aí todo mundo topou, então é por isso. Então, para quem não me conhece, sou a Carla Lopes, seja muito bem-vindo, sou hoje do podcast. Todo início do podcast eu deixo claro pra vocês, já faz um ano que eu falo isso, gente, então, ó, vocês já devem estar sabendo já. Mas, pra quem é novo aqui, todo início do podcast eu deixo claro pra vocês o que a gente tá fazendo aqui, qual que é a ideia do podcast, o que é essa live, o que é esse vídeo, o que é esse áudio. Pois bem, estamos em 4 plataformas, se eu não me engano, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, todas as plataformas. Você está assistindo uma live que está buscando, se você está buscando, na verdade, uma formação acadêmica, um norte para sua jornada profissional, ou de alguma forma você quer saber como se desenvolver, como você pode evoluir, você está no lugar certo, entendeu? Porque a live está aqui para isso. Estamos hoje completando o ano, como eu comecei falando. Estou muito feliz. A gente já alcançou assim mais de 160 mil pessoas. Então, todo mundo aqui já deve estar careca de saber. Porém, quem é novo, muito obrigada por disponibilizar esse tempinho aqui com a gente. Se inscreve no nosso canal, venha fazer parte do nosso Instagram, tá? Vem seguir, né, o nosso perfil. Compartilha com seus amigos. Essa live também vai estar disponível no YouTube, no Spotify, no Facebook, em todos os lugares. Então vai lá, vai dar uma forcinha pra gente. Estamos crescendo cada vez mais. Eu agradeço muito esse canal, assim, esse perfil, tudo isso, o Faculcast não seria nada se não fosse vocês que assistam e também as pessoas que vêm participar. Então, assim, a gente já teve 30 a 32 episódios. E esse ano já vão marcar, assim, quase 40, 50 episódios. Tem já pessoas confirmadas até outubro. Então, estou muito feliz. Muito obrigada a todos os participantes que passaram por aqui. Deixaram, assim, um detalhe de cada um, uma paixão de cada um aqui. Eu até falei semana passada. O que move esse podcast é o amor pela profissão. Eu acho que é uma das coisas que eu nunca tinha reparado. Eu comecei a reparar esse ano com a segunda temporada. Então, você amar o que você faz tem feito diferença aqui no nosso podcast. E ter compartilhado com todo mundo um pouquinho de você. Muito obrigada a cada um que passou daqui. E eu agradeço ainda mais as 3 pessoas que vieram hoje, que toparam em cima da hora participar. São pessoas, como eu disse na legenda de hoje, quem não viu nossa arte, vai lá ver, porque assim, ó, a gata trabalha, entendeu? A gata trabalha. Quem não viu nossa arte, vai lá conferir, vai lá compartilhar com os amigos, tá? E outra coisa, os 3 participantes de hoje são pessoas que na hora que eles entrarem, eu vou falar mais sobre, mas são pessoas que ganharam o meu coração no sentido de tudo que eles fazem ser algo diferente do que eu conhecia, ser algo assim, todos ganharam meu coração, na verdade. Se eu pudesse, eu fazia uma live com todo mundo que já passou por aqui, entendeu? Fazia uma live com todo mundo, mas não tem como. Então eu escolhi as pessoas que hoje fizeram parte da segunda temporada, então, vai ser incrível. Vou começar convidando eles, tá? Pra quem não conhece, para que eles entrarem, eu vou falar um pouco mais sobre eles. Vamos lá, vamos começar chamando, que hoje os 3, vamos ver. Vamos lá, todo mundo tá chegando. Boa noite, boa noite. Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo ótimo com vocês. Estou convidando
o Ahmed, vamos ver. E olha, eu vou começar falando um pouquinho de vocês, mas antes eu vou falar algumas coisas que assim, olha, sabe aquela parte que eu brinco com vocês e falo assim, ah, é no final que a gente se emociona e tudo mais? Então, hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje o episódio vai ser todo emocionante, entendeu? Ô, coisa boa. O episódio todo. Deixa eu aceitar. Acho que foi. Tenho medo de apertar alguma coisa que sair do nada e ir para outro lugar completamente um paralelo, assim, ó. Sabe? No mundo paralelo. Eu tenho medo de entrar, tipo, sabe? Teletransportada para um lugar. E aí, como Nessas diz minha mãe, horas acontece de tudo, né? não, acontece. E o duro que eu tava falando com vocês agora de pouco, né? O convite não tava caindo para ele, tipo, não aparecia nada. Ó, é importante ele te seguir. Ele segue você? Sim. Segue? Porque eu já fiz isso. Eu fui fazer live com a pessoa não me seguia, ela não viu meu convite. Não, esse aí Tá eu já ao fiz. vivo, né? Isso aí, olha, Exatamente. o dia que eu descobri, eu falei, eu não queria ter descoberto, entendeu? Porque eu fiquei com uma vergonha, que eu falei, gente. Olha, ele tá aí, ele tá online. Ele tá aqui, por isso. Não sei o que tá acontecendo. Porque tá chegando o convite pra mim aqui, que tá enviando, né, no caso. Pera lá, gente, calma lá. Ih, sumiu. Ah lá, vai dar certo. Não tem problema não. Se você Enquanto quiser, isso, pessoal que tá assistindo, ó, desculpa. vamos enviando pros amigos, vamos enviando pra todo mundo. Verdade. Entendeu? Vamos todo mundo entrar na live. Eita lá, a minha amiga já até chegou, a Fer. Oi, Fer. Se você quiser, enquanto você tá resolvendo esse probleminha aí, eu canto uma música aqui. Ah, claro. A gente Claro. repetidamente cantando parabéns, por exemplo. Ah lá, ótimo. Verdade. O fica rouca. Não é uma boa ideia não, viu? Não, né? Deixa pra lá. Não vou falar nada pra vocês, tá? Porque assim, a gente tá rindo, eu tô assim, ó. É para deixar mais leve, né? Para ficar mais fácil de... Ótimo. Ótimo. Vamos fazer assim. Enquanto ele tá entrando, que eu não sei o que tá acontecendo, gente. Vocês querem começar se apresentando, por favor? Claro, as damas primeiro. Bia, faça as honras. Muito bom. Bem, se alguém já participou do Faculcast, né, Carlinha? Já me conhece também. Eu sou especialista em gestão de pessoas há alguns 14 anos, mais ou menos. Tive minha trajetória tanto em indústria, tecnologia e área de serviços também. E hoje eu sou cofundadora da Bia Persson Consultoria, trabalhando com todos os subsistemas de RH, apoiando empresas, implementação de cultura, cargos e salários, recrutamento e seleção. O que pedir, o que precisar, a gente trabalha, a gente está aqui, né? Estou aqui com muito amor e carinho. A gente tem os amigos que merece, queria dizer isso. Então, se a pessoa te chama, é porque ela sabe que ela vai topar. Exatamente. Muito bom. Aí a gente providencia a filhota, o cachorro, a gente organiza a casa toda para estar aqui. Ai, que maravilha. Ai, Eu adoro. Uma coisa, eu sempre brinco, eu tava falando com o pessoal,
que montei o pessoal do SESMEP, né, a equipe, quem conhece, quem estava aqui a semana passada, né, aliás, a gente montei a equipe do SESMEP e tudo mais, eu falei assim, nossa, eu queria muito uma equipe que fosse igual eu, né, que fosse ir atrás e tudo mais. Gente, apareceu uma menina que eu falei assim, meu Deus do céu, é a próxima presidente, não vou citar nomes, mas assim, é a próxima presidente, entendeu? É isso, porque, gente, ela bota a rodinha no meu pé. Eu falei, como que isso é possível? Como? É sempre bom esse tipo de pessoa, viu? Porque olha. Muito. Equipe maravilhosa. Ai, maravilhosa. A Bia teve o prazer de conhecer, né? Foi mesmo. Nós estamos com saudades. Muito bom. Ah lá. Tá vendo, Matheus? Quem vem não quer ir embora, tá? Ai, ó. É isso. Já tô ansioso já tô esperando meu convite. Pode se apresentar também, Matheus. Bom, pessoal, eu me chamo Matheus Megro, eu tenho 28 anos. Também já fui entrevistado aqui recentemente, inclusive aqui no Facucast, foi maravilhoso. Sou empreendedor, né? Eu tenho a minha agência de assessoria digital. Sou apresentador de podcast também, né? Inclusive estou no estúdio aqui agora do podcast, transmitindo a live. E além disso, sou gestor de tráfego, né? Estrategista digital, trabalho com marketing digital, tráfego pago, tráfego orgânico, tráfego. É bom falar direito essa palavra. Direito. Exatamente. O tráfego orgânico. Eu não sou dessa área aí, por exemplo, de RH, departamento pessoal, mas estou lendo um livro aqui, ó, não sei se vocês já leram, que é Especialista em Pessoas, Olha! do Thiago Brunet. Esse livro é sensacional. Assim, eu não sou nenhum especialista nessa área, mas para você lidar com o comportamento humano, isso aqui está me ajudando bastante. Mas é isso, eu sou uma pessoa que procura aprender a cada dia mais um pouquinho aí. E vamos lá, que tem muito conhecimento para a gente estar conversando, dialogando e trocando hoje. Excelente, Gente, Matheus. adorei. E eu tô lendo esse livro. Ah, sério? Estou no finalzinho. Eu comecei hoje. Estou bem no finalzinho já. E assim, eu anoto algumas coisas, né, no meu bloco de notas mesmo, para não perder, né, claro. E também, assim, para ter sempre a mão, né? Mais fácil no celular até, porque, né? A gente tá sempre com o celular na mão. Uhum. Então, eu sempre deixo. Oi, tudo bem? E Boa noite. aí, Boa tudo noite, bem? pessoal. Eu não sei o que deu no outro, entrei no Instagram novo e deu certo. Tá me ouvindo bem? Então, ó, tá ótimo. Perfeito. Adorei essa dinâmica aqui dos 4, gente. Já quero fazer podcast assim. Aí, ó, que bom que deu certo. Adorei. Ahmed, muito boa noite. Muito Boa noite, obrigada por pessoal. ter topado, Imagina. como eu tinha falado no começo. Eu queria que vocês já se apresentassem, depois eu volto falando o que eu falei no começo. Que é Eu pra tava ele assistindo, agora. pode seguir, eu tava assistindo desde o início, só não consegui entrar. Ah, então perfeito. Então, se você quiser se apresentar, Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Ahmed Saif, eu sou diretor de operações da Sede Al Halal. Eu tenho algumas formações, sou engenheiro civil, eu tenho pós em Relações Internacionais, MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios e estou fazendo MBA em Comércio Exterior. E parabéns para Carla pelo um ano aí de trabalho do Facucast, muito legal isso. E tomara que seja um episódio legal, apesar do atraso, tomara que seja um episódio que todo mundo consiga aprender alguma coisa, né? não, perfeito. Acho que todo mundo aqui está feliz também por isso. Eu tô tentando não expressar tanto, mas estou muito feliz. Brinquei esses dias que não imaginava que ia durar tanto tempo. Não imaginava mesmo. Para mim, assim, parece que eu tô no primeiro episódio ainda. Porque, meu Deus do céu, é muito legal. Não imaginava que ia conhecer tanta gente como eu conheci através do podcast. Porque vocês mesmo, o Matheus é um exemplo, que agora é o que eu queria falar no começo para vocês. O Matheus, eu conheci, mandei mensagem no Instagram. Mandei. Falei, porque eu sou assim, né? Eu mando e falo, você quer? E ele topou, e quando ele topou, eu falei, nossa, vai ser a primeira pessoa dessa área, vai ser muito legal. E assim, como ele também tem podcast, eu falei, nossa, eu vou tirar assim.
todos os aprendizados possíveis com ele, entendeu? Ganhei até um convite para participar, né? Que eu tô louca para ir, aliás. Tá em aberto. E foi muito legal. Eu achei assim, a Bia, não, assim, a Bia já é, né? Já é assim, grudada já. Porque a Bia já conheci pessoalmente. Ela veio dar palestra aqui na faculdade. Aliás, a Hamed também vai vir dar palestra na faculdade. Se Deus quiser. Então, Matheus, só falta você, tá? Só falta você. Esperando o convite. Tô aqui. Então, olha. Ei, ô Bia, chega o convite, não chega? Batendo assim, ó, na porta, tá? Vamos lá. Então, assim, a Bia foi uma pessoa também network, né? Que eu sempre brinco, o pessoal. Foi muitas conexões que conheci ela através do César e muito legal. Adorei. O Ahmed também foi uma pessoa, assim, de indicação da Fer, que foi uma pessoa que, nossa, ela tá aqui até. Muito obrigada, Fer, tá? Muito obrigada mesmo. Foi a nossa primeira entrevistada do ano. Então, estamos aqui com pessoas totalmente diferentes, de áreas totalmente diferentes, para falarmos sobre a coisa que eu mais gosto, que é desenvolvimento pessoal. Que até então foi, assim, o meu maior medo de falar no podcast. É difícil falar de pessoas, né? Um assunto, assim, complicado para mim, pelo menos, eu acho muito complicado, porque pessoas são diferentes, são únicas e ao mesmo tempo são tão parecidas. Então, o RH. Então, queria já agradecer todo mundo, tá? Vocês já se apresentaram. E eu queria começar, assim, uma pergunta bem legal para vocês, porque às vezes as pessoas entram aqui na live e perguntam o que é desenvolvimento pessoal. Todo mundo começa a estudar e tá naquela correria de assim, mas o que realmente é o desenvolvimento pessoal? O que se trata isso? E por que ele também é tão importante nos dias atuais? Porque hoje, em consideração, ok, você sabe tudo, você tem técnicas, você sabe parte de Excel, você sabe pacote Office, mas basta. Tem bastado isso para algumas empresas? Então, eu queria que vocês começassem falando um pouco disso. Muito bom. Matheus. Matheus não, desculpa, é o Hamed, Bom, eu trabalho com gestão de pessoas já fazem uns 7 anos aí, e eu acho que o que a gente mais, como gestor, o que a gente mais quer ver é as pessoas se desenvolvendo na sua empresa, né? A minha empresa é uma empresa familiar, e eu sempre falo para o meu pessoal, né? Por ser uma empresa familiar, a gente é meio limitado em questão de crescimento na empresa. Você tem um crescimento ali, você dificilmente vai ser um sócio, né, por ser uma empresa familiar, mas você tem um crescimento. Mas o que eu espero é que pelo menos seja uma grande escola para a sua carreira. Então, a gente é uma empresa que investe muito em treinamento, em desenvolvimento, e uma coisa que eu incentivo bastante também é a leitura de livros, não só livros de autoajuda ou gestão, mas qualquer tipo de leitura. Isso eu falei no outro podcast, né, porque isso estimula seu vocabulário, a comunicação, te ensina a escrever melhor. Uma escrita boa abre portas, então você consegue, enfim, ter uma página mais interessante no LinkedIn, consegue escrever e-mails melhores para os seus clientes, então tudo acaba melhorando com esse desenvolvimento. E daí uma coisa que eu prego muito é isso, né? Independente de cargos e salários, é desenvolver todo dia, e eu fico muito feliz quando alguém que trabalhava comigo vai para uma empresa ainda maior, para uma multinacional, porque isso mostra que a gente fez o nosso trabalho direito, né? A gente conseguiu desenvolver essa pessoa, ela conseguiu abrir portas para o mercado de trabalho, e o mercado viu o valor na minha empresa, senão eu não contrataria aquela pessoa. Então isso eu acho que é o meu maior orgulho, assim, quando eu vejo que
A pessoa trabalhou comigo, eu desenvolvi ela, treinei ela, passei lá 2, 3 anos com ela, 4 anos, e ela conseguiu para um cargo melhor, uma empresa maior. Eu acho que isso é o mais gratificante na minha posição, né? Então, eu sempre estou investindo em treinamento, em desenvolvimento, a cultura organizacional, acho que isso é muito importante. Se você não faz na sua empresa, se você não é o dono da empresa, e a empresa não faz, sugere isso para integrar as pessoas. Uma empresa integrada desenvolve muito mais. Eu, quando comecei na Sedial Halal, a gente tinha um clima organizacional meio complicado, a gente foi arrumando isso junto com o pessoal de RH, junto com consultorias, e hoje nossa entrega é muito melhor. Eu vejo que as pessoas estão mais integradas, se interessam mais em treinamento, em desenvolvimento, e isso acaba acarretando em mais lucro para a nossa empresa sempre. Então, Sim. quando fala de desenvolvimento pessoal, eu acho que é muito isso, né? Evoluir todos os dias, tem dia que a gente não está bem, mas bola para frente, você vai dar um passo atrás, mas no outro dia vai dar 2 passos à frente, mas o importante é não parar, independente dos obstáculos, está sempre seguindo. Sim, com certeza. Nossa, eu vou ficar quieta. Pronto, encerramos aqui? Imagina que isso. Eu falei, eu só tenho pessoas aqui incríveis, entendeu? É isso, eu falo, ninguém acredita em mim, entendeu? Olha. Gente, quer deixar um coração de RH feliz e ouvir tudo isso. Porque quando você fala de desenvolvimento pessoal, é muito engraçado o paralelo que ele fez. No sentido assim, quando você se desenvolve, busca o seu próprio aperfeiçoamento, o seu crescimento individual, ele vai impactar automaticamente na sua questão empresarial, no seu perfil profissional. Então, quando você lê livros, você expande o seu conhecimento, por exemplo, como ele disse, e daí você impacta na sua rotina, porque você já não passa, você passa a não ser mais o mesmo, né? Sim. Então, é muito, muito importante. Eu vou trazer algo interessante aqui. Eu tenho que cutucar, né? Senão não sou eu. Então, por que a gente tem que esperar empresas e líderes te convocarem para um desenvolvimento pessoal? Gente, as rédeas da sua vida têm que estar nas suas mãos. Então, é você que define a sua trajetória e a empresa, junto com isso, vai adaptando ao que eles precisam de você lá dentro. Né? Uma cultura organizacional é imprescindível para você entender o match do seu perfil com aquela empresa. Como você vai identificar se você não faz parte daquela empresa sem o autoconhecimento, sem saber o que você é hoje, para onde você quer ir? Não tem como. Né? Então, o lado individual também é importante nessa questão de desenvolvimento. Por que empresas precisam criar somente elas os PDIs? Olha que lindo se uma pessoa dissesse, olha, eu já vim com um plano pré-elaborado aqui e vamos conversar a respeito, né? Então, é aí que começa, inclusive, o casamento a fazer sentido. Que desenvolvimento pessoal você vislumbra crescimento, projeção e propósito. Sem propósito, não vai, não tem a liga, né? Muito bom. Até um insight que eu tive agora, que eu tava conversando com o pessoal hoje na hora do almoço, né? E aí eu falei assim, depende, a gente tava falando de estágio e tudo mais, e esse ano eu não estou buscando estágio, porque assim, não dá tempo, né? Teoria, eu não tenho tempo para fazer isso. Só que eu não perco uma entrevista, entendeu? Eu faço inscrição para estágio assim, a rodo. Todo dia eu tô se inscrevendo no estágio. Porque eu acredito que assim, na hora certa, eu acredito muito que na hora certa vai aparecer o estágio perfeito e tudo mais. Só que eu brinquei que o pessoal falou assim, pra mim não abre oportunidade. Eu falei assim, calma lá. Não abre oportunidade, mas você tá buscando oportunidade? Porque assim, as oportunidades aparecem bem na minha testa, assim, ó. Entendeu? Tampada na minha testa. Então, assim, não sei, depende de você estar indo buscar. E também uma coisa que o Ahmed falou, que me deu também um insight sobre... Aqui na faculdade a gente aprende muito sobre controle de qualidade, controle de não sei o quê, controle de... Não controla só a vida, mas o resto a gente controla. E aí, hoje eu tive até uma prova sobre essa matéria e eu tava pensando, quando a gente vai estudar o controle da qualidade, o pessoal que quer entrar na engenharia de produção, a gente aprende muito
sobre o processo das coisas. Então, o processo da fabricação, o processo de tudo. E você precisa conhecer muito o processo para aprender a controlar o processo. E isso, a gente trazendo agora, né, para o lado pessoal, para o desenvolvimento pessoal, é muito isso. A gente precisa conhecer muito o nosso processo para aprender a controlar os sentimentos, as emoções, a raiva e tudo mais, o estresse. Então, eu adorei o que vocês falaram. Bom, eu acho que dessa turma aí, já tô meio sem graça aqui, porque eu já não sei mais o que falar, já falaram tudo, né? Mas, mas assim, a real é que, comparado ao que vocês falaram, inclusive eu assino embaixo, obviamente não tem nem como eu assinar, porque vocês têm bem mais experiência nessa área do que eu. Só que eu, como empreendedor, e hoje aqui sou sócio empreendedor, sócio empreendedor não, sou sócio proprietário da empresa, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? E essa parte eu gosto muito de me envolver com essa parte do pessoal, de lidar com pessoas, porque eu gosto de lidar com pessoas, né? A nossa forma de lidar com pessoas aqui, ela parte desde o momento da contratação, né? Então, assim, sim, quando a gente faz a contratação aqui, a primeira coisa que a gente gosta de alinhar é o propósito daquela pessoa que está entrando na empresa. Se o propósito dela não bate com o nosso propósito, ela não serve, entende? Inclusive, a gente teve o caso de uma pessoa que ela disse, foi bem clara para a gente, que ela queria trabalhar aqui por um tempo, porque no ano que vem ela ia cursar uma outra faculdade, disso, daquilo. Eu falei assim, então beleza, então pra gente não serve. Não porque nós somos ruins, mas porque o propósito daquela pessoa não bate com o nosso, que é de crescer em conjunto, né? Não crescer somente os sócios, os proprietários, mas que a equipe toda cresça. Inclusive, agora há pouco, não sei se ainda tá aí, tinha um funcionário nosso aí na live aí. E ele pode confirmar tudo isso que eu tô falando. Eu gosto sempre de dar voz ativa a todo mundo que tá aqui dentro. Entende? Essa voz ativa, ela vem para facilitar a comunicação entre equipes, entre hierarquias, certo? Ou seja, o chefe, né, entre aspas, né, que eu nem gosto muito desse termo, mas o chefe não é aquela pessoa distante, né? O líder, ele não é aquela pessoa distante, é aquela pessoa que está ali do lado para apoiar nas dificuldades, para apoiar em determinados momentos, e isso eu acho muito importante, porque quando você oferece suporte para uma pessoa trabalhar, ela vai desenvolver o trabalho dela com uma facilidade muito grande. Eu já trabalhei em indústrias que eu não tinha esse suporte. Entende? Foi feita ali na entrada da empresa, uma pequena reuniãozinha, ó, o nosso procedimento é assim, assim, assado, você tem que fazer assim. E se tornou muito mecânico, né? E isso eu não acho interessante, essa mecanização da rotina de trabalho dentro de uma empresa. Gosto sempre muito de estar fazendo reunião de alinhamentos e feedbacks para saber se tem algo que incomoda a pessoa aqui dentro, se tem algo que dificulta o aprendizado de coisas novas. Porque se a pessoa está aqui dentro e ela não está aprendendo coisas novas, então ela não está alinhada com o propósito. Entende? Nós temos uma gama de treinamentos que nós já adquirimos, que nós já compramos, que nós já fomos atrás e investimos pesado. E todos esses treinamentos, por exemplo, que eu hoje sou especialista em tráfego pago, marketing digital, essas coisas, todos esses treinamentos os funcionários também têm acesso, porque justamente a questão do propósito. Todo mundo a gente quer crescer junto. A gente quer que a equipe se desenvolva em conjunto. Isso é muito importante para o bem da empresa. Então, o desenvolvimento pessoal aplicado ao meu negócio aqui é me importar com o que o meu funcionário, com o que a minha equipe está sentindo, é me colocar no lugar dele, é criar uma base, dar o suporte e dar a oportunidade de aprender coisas novas. Entende? Porque quando a gente une todos esses fatores aí, a gente cria um ambiente propício para aquela pessoa trabalhar, e não só trabalhar, mas ela ter o prazer de estar aqui, o prazer de estar aprendendo coisas novas, e ao mesmo tempo que ela vai contribuir com o crescimento da empresa, ela vai contribuir com o crescimento pessoal também. Porque pode ser que daqui a um tempo essa pessoa saia, isso é super normal, essa pessoa vai para um lugar melhor, né? E bacana, só que aí essa pessoa ela também vai ter se desenvolvido. Ela não vai estar somente favorecendo a empresa, mas vai estar favorecendo ela, vai estar favorecendo a empresa, todo mundo ganha em um conjunto. Então, acredito muito no desenvolvimento pessoal quando a gente fala desse ganho em conjunto. Desde o alto até um pouco mais para baixo, vamos dizer assim, né, em questão na questão da hierarquia. Mas eu acho que quando tem um ganho de todos os lados, em todos os sentidos, aí entra um pouco a humanização do trabalho, que eu gosto muito de falar. Com certeza. Uma coisa até, pessoal que está aqui do centro acadêmico, a gente, desde o primeiro dia que eu chamei eles, é tipo aqui o que acontece. Eu mando convite, sempre tem um que aceita, entendeu? E aí eu dou algumas ideias e eu falo assim, gente, é ideia.
Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Todo mundo tá ganhando. Agora, se der errado, é todo mundo que tá errado, entendeu? Não é um que deu a ideia, não é o outro que não deu. É assim, por exemplo, a gente hoje é em 13. São muitas pessoas. Eu não imaginava que era tanta gente, entendeu? Quando eu peguei de presidência, eu não imaginava isso. E eu falo, eu tô aprendendo tanto com o fato de não é todo mundo que vai opinar e vai entender da forma que a gente está falando. Não é uma coisa que, assim, eu nunca trabalhei fora de empresa familiar, né? Mas, assim, não é todo mundo que concorda com todo mundo. Para decidir uma coisa é um colapso total. Não dá para decidir. Tem que, assim, tem que algumas pessoas abrir mão, tem que outras ficar tristes, assim, e tá tudo bem. Porque essa é a equipe, né? E a gente, assim, eu acredito que desde o começo a gente vem falando exatamente isso que o Matheus acabou de falar. Se todo mundo ganha, se todo mundo acerta, todo mundo tá ganhando. Se todo mundo erra, todo mundo perdeu, entendeu? É isso. Todo mundo tem que levantar, sacudir, bora. Mas isso que vocês falaram, adorei essa equipe, entendeu? Eu já quero essa equipe. E outra coisa que o Matheus falou, que é sobre o propósito, que seria a próxima pergunta. Então, qual que é o propósito hoje para vocês? Quais que foram, assim, na verdade, quais que foram as principais chaves para vocês chegarem a um propósito de vida de vocês hoje? Pode ser servir como dica. Bom, eu também comentei na última live que um dos meus propósitos é que todo mundo que passe por mim em algum momento aprenda alguma coisa. Então isso tem muito a ver com a cultura da empresa hoje, como eu estou no comando, então eu faço questão de ensinar o máximo possível. E inclusive apresentar o podcast novo, né, o canal novo que eu estou online aqui, não consigo entrar no meu, transformando pessoas em histórias. A minha ideia é realmente trazer a história das pessoas para entender como ela chegou onde ela chegou e o que motivou ela para chegar onde ela está. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu entrevisto todo mundo que entra para trabalhar comigo como última fase, e a pergunta que eu sempre faço é: me conta desde o início até você sentar aqui na minha frente, para eu analisar valores, da onde que ela saiu, para onde ela chegou, qual foi o crescimento que ela teve na vida, se ela já tem algum propósito definido ou ainda não definiu isso. Então, acho que é muito importante, pelo menos quem está no cargo de gestão, ter isso bem claro para fazer o trabalho seguir nessa direção. Não adianta você estar indo para um lado e sua equipe está indo para o outro. Não vai dar certo. Então, é importantíssimo ter isso bem claro, isso bem transparente, para a equipe estar junto com você e na mesma direção e apoiando todos os projetos. Uma equipe desmotivada, quem é de RH aí sabe mais do que eu, não entrega da maneira mais eficiente possível. Então, e uma equipe que não sabe o que está fazendo é uma equipe desmotivada. Então é importante ter isso bem claro. Se você não sabe onde você quer chegar, imagina a sua empresa, né? Então é importante refletir sobre isso e ter isso o mais claro possível quanto antes. Muito bom. Gente, deixa a pergunta, Carla, que eu me envolvi na resposta da Hamed e só fiquei. Só ficou linda, entendi. Ó, é sobre o propósito de vocês, assim, quais que foram as principais chaves, né, que vocês chegaram no propósito? Porque eu acredito que falar do propósito nosso é uma coisa assim, às vezes a pessoa sabe o que é propósito. Aí ela se perde, às vezes é o que eu gosto, sabe? Tá. Bom, falando bem brevemente da minha trajetória, desde que eu conheci o RH lá no meu técnico de administração, essa questão de, até de novo fica parecida com o que nosso colega falou, porque é o influenciar pessoas, é conseguir impactar a vida de pessoas. Primeiro a nossa, se encontrar, né? E eu tenho isso na minha essência, que precisa até sempre ser equilibrado, né? O fazer pelo outro, o cuidado pelo outro. Eu sou muito feliz com o que eu faço, mas uma das coisas que mais me encanta, mais me brilha os olhos, é dar aula, por exemplo. Porque você percebe o diferencial que você traz ali para aquela vida, aquele olho brilhando, ajudar aquela pessoa no crescimento e você
até virar uma referência, quem sabe? Falar assim, nossa, aquela pessoa me marcou porque ela se importou verdadeiramente com a minha essência, com o meu desenvolvimento e me ajudou na minha trajetória, né? E, claro, a Bia Persson é, assim, a realização de um propósito, né? Porque nessa trajetória também, a gente fala de humanização, mas até isso precisa ser equilibrado, né? Porque empresas não são organizações filantrópicas. Empresas privadas precisam de humanização e resultados. E foi através dessa visão também, desse propósito de aculturamento de empresas que a Bia Persson nasceu, né? Lembrando sempre de algo estratégico, um RH estratégico, isso é encantador. A gente dialogou esses dias atrás com a equipe, que a gente fez um encontro presencial, e eu abri com eles, eu falei, gente, já vivenciei empresas que o RH era informado que abriria uma nova filial, ele não fez parte do planejamento, da pesquisa de campo. Aí você chega numa região que não tem mão de obra capacitada, por exemplo, e você precisa fazer o milagre dos 30 dias, dos 15 dias. Poxa, por que não envolver? Aí, de repente, eu consigo vivenciar, né, empresas que falaram, RH, você é o primeiro a estar lá. Só vai. Vai analisar o campo, vai entender a realidade. Então, se sentir parte e ver valorizado o seu potencial e um RH, que é a minha paixão, sendo estratégico em sua essência, é onde eu me encontrei. Tá? E é onde muitas empresas lutam hoje. E eu só trago sempre essa mensagem da nossa consultoria. Nós nos preocupamos com a humanização? Absurdamente. Mas só a humanização não traz resultados. Você, como líder, você não pode só ser o bonzinho. Porque a pessoa também vai crescer na sua cobrança. Como a Matheus falou, a questão da política de feedback. Feedback, gente, recentemente, as pessoas, você fala feedback, a pessoa vem com lágrimas nos olhos. E feedback é algo suave, é um acompanhamento. É algo assim para você, a pessoa entender que você está tentando algo por ela e dando chances, né, de melhorias ou até elogios, pode ter um feedback apenas positivo. Então, olha onde a gente chega sem a humanização também, em traumas, em gatilhos. Então, o propósito, o meu foi realmente chegar a trazer a minha essência para a minha consultoria, encontrar pessoas, né, que fazem parte da nossa equipe com o mesmo propósito e querer fazer a diferença no mundo. Isso faz parte da minha essência. E levar isso para o outro conforme o outro permite, né? É por aí. Sim. Eu acho que assim, eu parto muito do princípio, que inclusive já falaram, que é de sempre tá ensinando coisas, tá trazendo um aprendizado, né? Através da minha vida, através daquilo que eu faço, através das pessoas que me cercam, né? E como foi falado aí também, por exemplo, de referência. Eu tenho uma pessoa que é uma referência muito grande na minha vida, eu aprendo diariamente com ele, que é o próprio cara que eu acabei de mostrar o livro aqui para vocês, que é o Thiago Brunet, que é um cara assim que é sensacional, e quando ele fala de pessoas, ele abre a boca para falar coisas incríveis, maravilhosas. Mas assim, falando do meu propósito, quando eu resolvi abrir minha empresa, o meu primeiro propósito era, eu quero ser totalmente diferente da empresa que eu trabalhava. Era o primeiro propósito. E por quê? Não porque eu sou melhor, não por causa disso, mas porque eu tive muitos traumas lá, né? A Bia citou aí, por exemplo, você falar de traumas. Eu tive muita coisa que eu vivi lá, pressões psicológicas desnecessárias e situações que eu passei, que eu sou uma pessoa que eu tenho transtorno de ansiedade. Né? E um dia eu tive crise, eu falei assim, gente, tô em crise de ansiedade, não tô legal. Eu tive que ouvir do meu gestor que aquilo lá era frescura, que não era, que era besteira. Entende? Então, para a pessoa que sofre de ansiedade, entende? Talvez tenha gente que leve isso como besteira, não sei, mas não era o meu caso. Mas para a pessoa que sofre, ouvir aquilo lá, cara, é um trauma muito grande, porque você não se sente acolhido. Né? Então, esse se sentir acolhido, eu acho que faz total diferença numa empresa.
né? Então, o feedback justamente imagino que é para alinhar isso, né? Porque quando uma pessoa erra dentro de uma empresa, ela não errou porque ela quis, né? Ela errou porque tem alguma coisa que está falhando no processo. Às vezes esse erro pode ser com ela, uma coisa pessoal dela, mas o feedback serve para descobrir justamente falhas no processo. Tem alguma coisa aqui no processo que está favorecendo com que essa pessoa erre? Ó, aconteceu isso com você, por quê? Vamos descobrir. O erro não é para eu chegar na pessoa e ameaçar, ó, vou te mandar embora. Não, é para a gente sentar junto, a gente conversar, falar assim, ó, o que está acontecendo? Né? Quais são os motivos? Né? Me explica, quais são as dificuldades para você fazer isso? Então, hoje, eu tenho aqui o meu negócio, eu sou um empreendedor, eu tenho pessoas que trabalham comigo aqui, e o meu propósito é sempre estar mostrando para elas que, primeiro, trabalhar não é algo que tem que ser aquela coisa extremamente metódica e chata, certo? Mas algo que possa sim ser prazeroso. É claro que sempre tem dificuldades, mas possa sim ser prazeroso. E eu quero estar sempre ensinando alguma coisa, né? Ensinando alguma coisa enquanto eu estou trabalhando. Eu quero estar ensinando uma coisa enquanto eu estou aqui apresentando um podcast. Se eu gravo um story no meu Instagram, que eu amo aparecer, eu falo pra caramba, né? Então eu não tenho problema com isso. Então, se eu falo alguma coisa é porque eu quero ensinar também. E às vezes eu aprendo uma coisa nova, eu não sou nem especialista naquilo, mas eu acabei de aprender, eu já quero sair ensinando pros outros. Eu não sei se vocês têm isso. Eu acabei de aprender assim, gente, que negócio fantástico. Ó, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Então, assim, eu acho que essa parte do ensinar, para mim, é fundamental e é meu propósito de vida, é o que eu quero estar sempre seguindo comigo. Ensinar em todas as esferas, né? Na esfera profissional, na esfera familiar, na esfera religiosa, cada um tem a sua religião, mas em todos os sentidos da vida, sempre ser uma ferramenta de ensino para que outras pessoas aprendam através da minha experiência, das coisas que aconteceram comigo, porque tudo aquilo que acontece de ruim ou de bom que seja, a gente sempre pega e tira uma lição para que aquilo não se repita, né? Então, eu quero ser sempre esse instrumento de aprendizado para pessoas, porque eu acho que esse é o propósito do ser humano, né? Tá sempre passando conhecimento adiante para que todo mundo cresça em conjunto. Sim, adorei, gente. Olha, eu já tô assim, aqui anotando todas as coisas que vocês estão falando, entendeu? Se eu puder, eu vou ter que assistir de novo a live para me anotar mais coisas ainda, porque é exatamente isso que vocês falaram, é o que eu vejo, o feedback, eu tenho traumas, e nossa, num ódio desse negócio que, olha... Gente, a única, não vou usar a única porque minha memória é péssima, mas assim, um RH que eu sempre peço para ter numa entrevista é igual a Bia, tá, gente? Porque assim, hoje mesmo eu tive uma entrevista que, meu Deus do céu, eu fiquei assim, quê? Então, assim, normalmente as pessoas, empresas, assim, empresas grandes que eu já tive experiência, elas não sabem dar feedback, parece que não chega, parece que não sei o que acontece. E a gente, como candidato, fica assim, mas o que eu errei? O que eu posso melhorar? E eu mesmo, como eu falei, eu tento fazer o máximo de possível, assim, de entrevista, para mim conseguir realmente entender aonde eu tô errando, aonde eu tô acertando também, que até a próxima pergunta. Que eu tenho um problema, assim, muito grande, que, nossa, eu adoro falar, eu, né, me comporto muito bem nessa área, assim, de conversar e tudo mais. Só que quando eu vou na entrevista, eu fico com muito medo. Eu fico, assim, tenho uma falta de confiança enorme, enorme. Eu quero, assim, entrar num buraco, se eu pudesse. Então, o teste de fazer várias entrevistas é esse, né? Me falaram uma vez que funciona. Que até eu chegar na entrevista, se Deus quiser, maravilhosa da minha vida, eu vou estar melhor, vou estar mais confortável, né, na entrevista. Então, eu ia perguntar para vocês, hoje, como que vocês me dão dicas, assim, me deem dicas de como superar essa falta de essa falta de confiança e até mesmo aumentar, né? Como que a gente pode se vender também, que eu acho que um dos maiores, acho que a falta de confiança acaba acontecendo isso, a gente acaba não conseguindo se vender da forma que é mesmo. Então, como é que eu posso melhorar aí, gente? Bom, eu quando estou entrevistando uma pessoa, se a pessoa vem com um discurso pronto de TikTok, eu já descarto na hora. Eu termino a entrevista em respeito à pessoa, né? Mas já dou um X na minha cabeça que não. Já aconteceu isso. Então, não vai com discurso pronto. Eu não sou de RH, mas eu já entrevistei aí pelo menos umas 50 pessoas.
não vai com o discurso pronto, tenta ser o mais autêntico possível. Se você não é uma pessoa que fala muito, não exagera na fala que você vai falar besteira. Se você fala muito, se contém ali para também não passar muito do tempo. Geralmente uma pessoa que está fazendo uma entrevista, ela quer que dure 45 minutos a 1 hora. Se você fala muito mais do que precisa, ou ela vai encerrar antes de você terminar, ou você vai atrapalhar o próximo compromisso dela. Eu, quando estou contratando, como que eu tenho alguns toques assim. Se eu estou gostando da conversa, eu viro a cadeira para o lado da pessoa, para ouvir mais atento a ela. Agora, se a conversa não está indo de uma forma que me agrada, ou o cara revolucionou o mundo inteiro e criou 50 mil projetos, e fez, e foi para cima e para baixo, e você vê lá, tipo, não desmerecer ninguém, mas assistente comercial. Pô, não condiz, né? Então, tenta ser o mais autêntico possível. Quem está entrevistando, quem é recrutador mais experiente, sabe se você está falando a verdade ou não. E não inventa, não sai não fala que você fez uma coisa que você não fez, não cresce um projeto mais do que foi o projeto. Eu acho que o mais importante é você ser autêntico e pesquisar sobre a empresa. É outra dica que eu dou também. Não sei se vai ter alguém aí que talvez passe em algum processo seletivo comigo. A minha primeira pergunta é: o que você sabe sobre a Sedial Halal, sobre a minha empresa? Para ver se o cara pesquisou. E, pelo menos no marketing, né, que são o pessoal que mais faz o trabalho legal, eu sempre contratei a pessoa que me respondeu melhor essa pergunta. Então, estuda sobre a empresa, vê se eles têm Instagram, YouTube, vê algumas entrevistas ali do pessoal, entende qual que é o propósito da empresa, para quando você for falar com ele, você vê se seu discurso se alinha com o discurso do entrevistador. E daí você, dependendo da vaga, vai ser um tipo de perfil. Então, se for uma vaga financeira, por exemplo, se você fala muito, mostra que você não é uma pessoa que segura a língua, você pode expor dados para a empresa. Então, isso pode acabar te prejudicando. Se você vai, por exemplo, ser de RH, gestão de pessoas e humanização e cultura, e você é uma pessoa mais fria, não condiz também. Então, tem que equilibrar ali e você tem que ser o mais real possível. Eu não sou formado em RH, mas com certeza quem é formado em psicologia, em recursos humanos, tem muito mais sensibilidade a isso. Então, se você mentir ali, eles vão pegar e com certeza você vai ser desqualificada. Então, fala sempre dos cursos extra que você fez, atividades de faculdade eu acho muito interessante, iniciação científica, júnior, eu não sei como chamam aí na faculdade de vocês, mas tenta ser o mais autêntico possível, não inventa nada. Se você vendeu bolo na faculdade, fala sobre isso porque é interessante para quem está ouvindo, você mostra que você foi atrás de conseguir uma renda extra. Então tenta entrar nos detalhes mais legais. Só para finalizar, para não demorar muito, a gente teve uma vez uma palestra eu não sei se ele está ainda, mas ele era CEO da Bombril. Ele estava na Forbes Under 40, eu acho, que ele virou CEO cedo. E ele fez uma palestra falando da carreira dele, e o primeiro emprego que ele conseguiu, ele disse que ele falou para o recrutador, ele não tinha que falar, que ele nunca tinha trabalhado, que ele tocava violão. E o recrutador, o dono da empresa, era músico também. E aí criou empatia e contratou ele. E de uma conversa sobre violão, o cara virou CEO da Bombril, eu não sei se é famoso aí no interior, mas aqui em São Paulo é a maior marca de esponja de aço para o consumidor. Então, mostra quem você é de verdade, não inventa nada, e se Deus quiser, você não vai ficar nervoso porque você não está mentindo, e vai dar tudo certo. Gente, eu já quero falar de tudo, então. Carlinhos, eu tenho, assim, antes de te responder, eu vou ter que te fazer uma pergunta. Eu posso te fazer uma pergunta no seu momento? Claro. Como que você seleciona as vagas para as quais você faz a entrevista? Depende. Primeiro, eu vou nas empresas que eu mais gosto, né? Que eu sonho em participar. E aí eu participo. Normalmente,
ultimamente, na verdade. Eu não estou mandando mais currículos nelas, porque eu não estou me sentindo preparada para elas. Então, descartei no momento. Mas, assim, de imediato, eu estou mandando para todas que querem estagiário de engenharia. Tá. Então, se o Ahmed te entrevista e você mandou para umas 40, né, semana passada, se ele te pergunta sobre a empresa, você vai conseguir responder com convicção sobre aquela empresa e por que que aquela cultura faz sentido para merecer o seu currículo? Sim, é isso aí que ele falou, eu já falei, Porque aí vem na nossa segunda pergunta de agora há pouco. Nós, sim, RHs e líderes, não queremos pessoas que atiram para todo lado. entendi. Não faz sentido. A gente precisa. Nosso propósito é fazer com que você, candidato, se sinta especial. Mas nós estamos numa empresa que a gente ama e a gente quer entender o porquê que nós somos especiais na sua vida para fazer aquele vínculo que o Matheus falou do propósito, do porquê você quer estar aqui. Ninguém quer gastar horas a fio recrutando para a pessoa não ficar. É custoso, trabalhoso, caro, fadigante. O Ramesh falou que já entrevistou 50, já aconteceu de 51 processo seletivo único. Então, imagina se a gente recebe pessoas que falam, então, e já aconteceu. Você é da onde mesmo? Porque eu mandei muitos currículos e a pessoa... Então, assim, o que faz você, Carla, conquistar autoconfiança em uma entrevista? A hora que você perceber que é exatamente aquela vaga daquela empresa que você quer. Entendi. Você tem que sentir isso. Ou se não é a empresa que te conquista, o Ahmed está ali, ele é líder da empresa que eu valorizo. Ou eu admiro o Ahmed que fez aquela escolha. Logo, quero trabalhar porque ele é minha referência. Então, se fez sentido para ele nesse momento, faz para mim. Quando você realmente desejar algo, você vai tremer. Mas os seus olhos vão dizer por que você merece aquela vaga. E é isso que um RH humanizado e um líder humanizado vai perceber com essa sensibilidade que ele citou. Então, entendi. A escolha ela é recíproca. É recíproca. Então, desde um descritivo de vaga muito bem detalhado, que é o papel de uma empresa fazer, para que ninguém perca tempo, para que você entenda se aquilo realmente faz sentido para você, é o seu papel ler o descritivo da primeira até a última linha, pesquisar todas as redes sociais, pesquisar o site, entender quem são esses líderes e por que aquilo faz sentido. Bia, é só um estágio. Meu bem, tem empresas, olha o que a Ramesh falou, a pessoa não sabia nada. E ele foi muito inteligente, a história do violão. A gente pergunta sobre hobbies por isso. Olha, o que você tem de melhor? Um cara que toca violão no mínimo, gastou o tempo dele, tá com calo no dedo, foi disciplinado, tem bom gosto. Quem procura o primeiro emprego ou está no início da sua trajetória, precisa pôr trabalhos voluntários e talentos no currículo. Porque você quer preencher aquela folha e você não tem experiência para preencher. Então, você vai usar o quê? Eu já entrevistei alguém que me falou, eu sei tocar saxofone. Eu falei, puta que o pariu, gente. Você é foda. Isso é terrível. É muito difícil. E era um cara disciplinado, focado, com seus motivos de tocar o saxofone. Era alguém pro lado financeiro, inclusive, que nem ele citou. Então, assim, para quem procura a primeira oportunidade, você já tem que treinar cuidar da sua ansiedade e se treinar para encontrar a combinação, de novo, da cultura da organização com o seu propósito, com o seu desejo. E preencha o seu currículo com aquilo que você gosta. Você pode ser líder de grêmio, você pode ser garçom aos finais de semana, porque isso paga a sua faculdade, como a Hamed falou. Você
pode ser vendedor de trufas e pães para também pagar sua faculdade. Você não tem noção o quanto isso fala sobre você. Já mostra que você não é acomodado, já mostra que você não espera que os outros façam por você, já mostra o quanto você tem proatividade, não fica esperando cair do céu, já revela muito. Tá? Então, trabalhos sociais, trabalhos voluntários e esses tipos de hobbies, se você falar que você é o campeão da Olimpíada de Matemática, o campeão dos jogos de tabuleiro dos últimos 2 anos, você acha que a gente não vai prestar atenção nisso? Então, para começo de conversa, a sua segurança vai depender da sua real vontade de estar ali naquela empresa, tá? E cuidado para não se iludir, tá? E eu vou falar uma outra coisa. Bia, eu admiro empresas grandes, mas o meu maior aprendizado foi nas menores empresas, porque você tem que fazer de tudo. Você vai atender uma portaria de vez em quando, vai até recolher o lixo, e eu fechava a folha de pagamento, emitia a nota e era assistente do diretor. E resolvia conflito. Então, assim, você acha que eu aprendi demais? Empresas grandes, é bacana? Claro que é bacana. Mas entenda que tudo é mais bem dividido. Então, a Carla vai começar a fazer um pedaço do pedaço do pedaço da área dela. Tá? Então, tem que ter cuidado também. Pronto, falei demais. Olha, se eu soubesse disso antes, quando eu elaborei meus currículos, de algumas informações que vocês falaram, eu sou músico e eu já ganhei um campeonato de xadrez. Olha que Eu poderia ter colocado. faz sentido. Mas, olha, assim, dito tudo isso que vocês falaram, a primeira coisa que eu volto a tocar nessa questão é o seu propósito, né, quanto àquela vaga que você está procurando. Né? É a mesma coisa que, de repente, cara, você me chama para uma entrevista, né, e a entrevista você vai falar de contabilidade. Eu não entendo nada de contabilidade. Eu me dou mal com os números, eu não tenho vergonha de falar isso, eu não me dou bem com os números. Tanto que aqui nessa parte, aqui, a gente tem a contabilidade FOB, porque assim, eu não me dou bem, né? Eu tô no último, eu sou formando em psicologia, né? Então, eu realmente não me dou bem. Então, assim, se você fizesse uma live falar de contabilidade, me chamasse, eu não saberia o que falar para você, porque eu não tenho domínio nisso. Entende? Alguém vai... Se eu vou fazer uma entrevista em determinado lugar, o básico do básico é eu pesquisar sobre aquele lugar. Entendeu? Mas isso é o básico, é o saber missão, propósitos, valores, missão, visão e valores daquela empresa. Né? Isso tá... Porque eu já tive entrevistas que eu fiz que me perguntaram, você sabe qual que é a nossa missão, visão e valores? E, por sorte, nessa entrevista eu tinha estudado. Né? Eu tinha visto ali e tal, exatamente missão, visão e valores deles. Que eu entrei no site, eles tinham um site institucional, eu entrei lá, eu dei uma olhada, mas tudo isso estava alinhado, não só eu saber de uma maneira automática, né? Você não deixa eu estudar sobre essa empresa, mas eu de fato consegui demonstrar isso através de uma entrevista, onde eu vou mostrar que eu de fato, o meu propósito, ele está alinhado com essa empresa e eu quero estar ali dentro, porque os nossos propósitos, eles se batem, eles se trombam, né? E uma coisa que eu sempre estudei muito, e isso depois na faculdade de psicologia eu vi mais ainda, é a postura corporal. O corpo fala. Vocês estão me ouvindo, cortou aí? Sim. Estão ouvindo? O corpo fala, né? O corpo ele fala. Então, a postura corporal na hora que você... Sabe, não adianta você chegar numa entrevista com aquela ombro caído, de qualquer jeito assim, sabe? Não. O tom de voz é importante, a postura corporal ela é muito importante. A maneira como você olha no entrevistador ela é importante. A maneira como você se porta com as suas mãos é importante. E automaticamente você fazendo tudo isso, você traz para si uma segurança maior no falar, no conduzir aquela entrevista, no conduzir as respostas que estão te perguntando, né? Porque o seu corpo, ele identifica quando você está com uma linguagem corporal
mais segura, demonstrando segurança, na sua fala também vai refletir segurança. Porque às vezes a gente estuda pra caramba um determinado tema, uma determinada empresa, algo que vai acontecer, só que na hora trava. Por quê? Por conta do nervosismo. E aí eu vou entrar um pouquinho com a psicologia, né? E até mesmo eu tendo o transtorno de ansiedade, sempre me ajudou bastante. Antes de entrevista, eu me sentia nervoso, exercício de respiração. Parece bobo isso daí, mas, gente, um exercício de respiração, ele faz a sua concentração. Tá lá em cima, você pega ela de volta e traz ela para cá e se coloca no lugar. Entendeu? Você para, você centra, postura reta, entende? Olha para cima, faz ali, respira, coloca a sua respiração no lugar. Porque para a pessoa que tem uma crise de ansiedade, qual que é a primeira coisa que acontece com ela? Respiração ofegante, a respiração está descompassada. Nisso, o seu cérebro ele detecta que tem algo de errado ali. E é onde que ataca a crise de ansiedade. Quando você traz a respiração ao seu favor para ela ficar no fluxo normal, você mostra para o seu cérebro que, ó, não, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Então, tudo isso sempre fez parte. Sempre que eu ia fazer uma entrevista, eu via, primeiro, a minha postura corporal, as minhas roupas que eu ia usar. Isso é muito importante, né? Eu conheço pessoas, não foi meu caso, mas eu conheço pessoas que já deixaram de contratar pessoas por conta da roupa, da vestimenta. Isso não é preconceito, entende? Isso daí é procedimento de uma empresa. Uma vez eu indiquei uma pessoa para trabalhar numa empresa que eu trabalhava bem, bem mais novo. O cara me foi fazer entrevista de camiseta cavada e bermuda. Eu quis bater nele, né? Eu indiquei o cara me faz um negócio desse. Entende? Então, tudo isso fala muito, sabe? Desde a sua postura no momento em que você está ali, isso durante. Mas o pré, que é a sua preparação, não é só o estudar. Certo? É você pensar de que forma que eu vou me portar. De que forma que eu vou me apresentar para aquela pessoa? Se eu fosse o dono da empresa, será que eu contrataria um candidato igual a mim? Será que as minhas habilidades e as coisas que eu posso oferecer para aquela empresa, se eu fosse o dono, será que seria interessante? Isso você pensa no momento que você está distribuindo um currículo. Entende? Eu tenho essa empresa aqui. Mas será que eu poderia agregar para essa empresa? Será que de fato o que eu sei eu conseguiria ser uma pessoa importante aqui dentro? Porque a partir do momento que eu vejo uma empresa ali, eu vejo, não, eu acho que eu não tenho muito espaço para agregar aqui. Para que eu vou entregar meu currículo lá? Para ser só mais um? Que vai ficar a vida inteira ganhando um salário mínimo, numa função que não é feliz, e sem noção nenhuma, sem perspectiva nenhuma de crescimento? E aí, mais uma vez, a gente volta a falar do quê? Do propósito. O propósito sempre estar alinhado, né? A gente vai falar disso, acho que muito ainda. O propósito sempre estar alinhado, né? Eu tenho a empresa X. Faz sentido eu trabalhar naquela empresa? Eu teve uma época, bastante na minha vida, eu falei assim, gente, eu quero trabalhar em transportadora, porque eu gosto disso. Eu estava estudando logística, né? Nada a ver, gente. Faz tempo isso daí, desisti da logística. Mas foi uma época da minha vida. Estava estudando logística, eu falei assim, quero. Né? E trabalhei um tempo numa transportadora. Enfim, mas naquela época, o meu propósito estava alinhado com eles. Entende? Então, eu acho que vai muito disso. Então, a sua maneira de se portar numa entrevista, ela vai ser a ponta do iceberg, mas vai ter várias outras coisas que você precisa fazer antes para que favoreçam o seu comportamento naquela entrevista e que favoreça a pessoa também estar confiando em você para te contratar e para falar, não, ó, esse daqui vai trabalhar na minha empresa. Uma dica plus, Carlinha, para o pessoal e para ti é assim, todo mundo tem alguma música favorita, algum slogan, alguma frase motivacional, né, que bate assim e você fica até empoderada. Então, leia algo que te motive antes, que te encoraje, que te traga segurança para aquele momento, tá? Então, pode ser uma música, pode ser uma leitura rápida ali, ligar para alguém que você sabe que vai te incentivar, tá? Olha, estou indo numa entrevista, estou nervosa. Olha, você consegue, você tem capacidade, você estudou para isso, você se preparou. Então, tem essas técnicas assim de cuidar da sua mente, como eles falaram, e do coração, para você ir ali mais cheia de energia. Até a energia numa entrevista é percebida. Quem dera a linguagem corporal, como o Matheus comentou. Gente, eu adorei as dicas de vocês, entendeu? E eu até anotei na minha agenda uma coisa que eu pensei durante que vocês estavam falando, mas eu não vou falar, entendeu? Não vou.
Mas assim, foi uma coisa que eu realmente entendi. Agora eu compreendi por que que eu não passei nos estágios, tá? Não precisa de feedback, não. Não precisa mais. Deixa abaixo, entendeu? Deixa abaixo. Mas assim, a última coisa que eu queria perguntar pra vocês, porque vamos ser pontuais, entendeu? A gente fala um monte, mas a gente não vai passar do horário, tá? Porque, olha, eu achei que essa 1 hora foi muito rápida, eu não gostei disso. Então, eu queria que vocês deixassem uma dica, alguma coisa assim, que vocês queiram completar tudo que a gente conversou essa noite, o que a gente já conversou no outro podcast. Então, ficam abertos para dicas que vocês quiserem. Bom, primeiro agradecer o convite para fazer parte desse episódio especial aí de 1 ano, parabéns. E a dica que eu dou é não pare de estudar, nunca se rebaixa, todo mundo é bom em alguma coisa, às vezes você está numa área errada, por isso que não está dando certo, e não desmotiva, não ouve as pessoas que querem seu mal. É claro que você tem que ouvir a crítica e saber absorver isso para você melhorar, mas tem muita gente que só quer falar mal por falar, então tenta filtrar isso bem, tenta mostrar que você tem seu valor. Uma coisa que eles comentaram aí de estar calmo na entrevista, o entrevistador pega se você está cansado, se você está bem, se você tá triste, se você está animado, isso muda tudo na entrevista. Se prepara, o mundo é grande pra caramba, tá cheio de oportunidade, eu sei que o mercado não tá tão fácil, a gente acaba falando de escolher a empresa dos sonhos, eu sei que não é bem assim em todos os momentos, mas eu acho que o importante é você não sair dos seus valores. Se você é uma pessoa que tem um valor e você vê que a empresa não tem, você não vai se dar bem lá dentro, você não vai ser feliz lá dentro. Então, mesmo que você não encontre a empresa dos sonhos e você está precisando, busca uma empresa que pelo menos tenha valores parecidos com os seus, que pelo menos na contratação você tenha sentido um certo respeito, que a pessoa dá um retorno, enfim, você vê que tem uma equipe lá dentro e, de repente, você pode ser a pessoa que faz a empresa mudar. Então, não dá para você acabar crucificando todas as empresas. Mas foca sempre no seu lado positivo, foca para você mostrar isso o máximo possível e faz sempre uma autoanálise. Eu era muito tímido quando eu era mais novo, eu nem falava nem em almoço de família, nem na escola, nem na faculdade, em aula. E eu percebi que isso era um ponto fraco e eu fui buscar curso de oratória, por exemplo. Então, faz uma autoanálise e não se magoa com isso, né? Isso é o mais importante. Não adianta falar, sou ruim em matemática e entrar numa crise profunda e nunca mais sair. Todo mundo é bom em alguma coisa e ruim em outra. Então, foca no seu lado bom para você se vender, mas saiba qual é o seu lado ruim para você desenvolver. Se você não tem uma oratória boa, se você não sabe se vender, se você Isso acontece muito com quem é mais de exatas, né? A pessoa é extremamente ágil com números, com cálculos, com tudo isso, com programação, mas não sabe se vender. Então é importante você focar no que você é melhor, para você mostrar isso para os outros e desenvolver o que você não é tão bom, para quando chegar a hora de você usar, você ter pelo menos um mínimo ali para você atender, né? É o que a nosso colega falou, que empresa menor você acaba fazendo de tudo. Não sei se a Jéssica está aqui ainda na live, ela é minha gerente geral e a gente teve que reduzir alguns custos ali com faxineira e das 6 horas da tarde ela pega o saco de lixo e leva lá para baixo. Então, isso é muito comum, né? E eu acho que isso é o mais legal, assim, quando a gente fala de tudo isso que a gente falou hoje. Foca no que você é bom, vai atrás do que você não é bom e sempre está disposto a tudo. Eu acho que isso é o mais importante quando você está trabalhando com alguém. E se você vê que a pessoa não é uma referência para você, você pode procurar outros lugares. O último
última coisa que eu queria falar, uma das coisas que mais mexem comigo quando eu estou falando com pessoas, com gestão de pessoas, é quando vem uma oportunidade para a pessoa de uma posição com salário maior, ou, enfim, um cargo maior, mas pela pessoa gostar da empresa, pela pessoa gostar de trabalhar comigo e com as pessoas da equipe, ela prefere ficar. Então, acho que isso é o mais gratificante, assim, como gestor. Mas, enfim, é isso que eu queria deixar de recado. Parabéns pelo 1 ano. Eu vou precisar me desligar aqui, que eu tenho um compromisso, não vou conseguir ouvir o final aí dos colegas, depois eu assisto. Mas muito sucesso a todo mundo e boa sorte aí, boa noite. Obrigada, viu, Ademir? O pessoal, ele já vai se despedir, então, ó, um beijo, muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo no meio da sua agenda, tá bom? Em cima da hora, Imagina. muito obrigada. Depois você continua assistindo aqui a gente, tá? Imagina. Obrigado, e muito pessoal. boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau. E boa sorte com o podcast. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Obrigado. Muito bom. Pode ir. Muito bom. Uma questão final. Por que tem que final, né? Ai, gente, eu acho que resumindo, não quero ficar repetitiva, né? Mas resumindo, como o Hamed comentou, a gente sabe que tem horas que a gente precisa de um trabalho, a gente precisa de uma experiência, né? Não dá para ficar escolhendo tanto. Mas pré-selecione um pouquinho, né? Busque realmente esse senso de propósito. Nós, da consultoria, a gente luta tanto do lado das empresas, uma cultura organizacional coerente, para justamente atrair os melhores talentos. Então, que os melhores talentos que aí estão escondidos também reparem nessas empresas que lutam. Empresas que realmente criam as suas políticas internas, que se preocupam com receber o colaborador, com um processo simples de integração. Tem empresas que se importam com isso. A gente apoia empresas assim. Então, reparem isso nas empresas, tá? Porque a questão aqui é como você, iniciante aí na carreira, conquista o mercado de trabalho. Então, realmente pesquisando e analisando, entendendo possibilidades. Às vezes, de fato, você vai estagiar, não vai entrar fazendo tudo que gosta, tá? Não se iludam. Tá? Na vida, a gente não vai fazer só o que gosta. Né? Então, a gente consiga ter inteligência das nossas outras qualidades, inteligência emocional, gestão do tempo, todas as soft skills que a gente já falou tantas vezes para lidar com isso para atingir o seu objetivo final. Seu objetivo final da vida não é um estágio. Aonde você quer chegar? Fazendo o quê? E lembrando também que você vai mudar de ideia na trajetória. Isso vai acontecer, porque a teoria da prática são coisas diferentes. E se permita, então, um passinho para trás, repensar na trajetória que tá caminhando, perceber, aprender com os erros dos outros, ouvir os conselhos dos mais experientes. A única coisa proibida de ouvir de alguém sempre foi assim. A gente bloqueia, né? Que alguém vem com essa. Então, assim, se cerque de pessoas que te tragam boa influência, boa energia, que te motivam a conquistar essas coisas. E tem amigos sonhadores e amigos pés no chão. A sua equipe é assim, cara. E tem que ter essa mescla. É o que a gente fala de times multidisciplinares. Pessoas diferentes, com talentos diferentes, em momentos diferentes, que ao se unirem, fazem o fantástico acontecer. Então, que a gente tenha essa sensibilidade, essa percepção sobre nós, vem o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a percepção do outro. Para que o caminho que essa empresa está seguindo faz sentido para mim, tá?
E é isso. É buscar a melhor palavra de hoje, acho que ficou essa, é o propósito. Não tem outra realmente, né? É algo assim. Na vida você se cerca de pessoas que aparentemente têm o mesmo propósito que o seu. Na vida. Então, na profissão, a gente não tem aquele botão liga-desliga. Você vai ter que usar a sua mesma inteligência para selecionar empresas que você vai habitar e fazer a diferença. Sim. Adorei. Maravilha. Ó, até falando disso daí, existe uma frase que eu gosto muito que fala que você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você, né? Tá. Eu adoro essa frase. É maravilhosa, porque aí condiz muito bem com o propósito, né? Porque quando fala das pessoas mais próximas, a gente se aproxima das pessoas que têm um propósito parecido, né? Mas eu acho que de tudo isso que já foi falado, eu vou, na verdade, citar apenas 2 pontos, né, de tudo isso. O primeiro é o seguinte, que siga seu sonho a todo momento, mas esteja preparado. Porque se você não adianta nada você seguir o seu sonho e não está preparado para quando o que é o seu sonho acontecer. Entende? Sim. Imagina uma pessoa, um menino, ele está ali, ele quer se tornar jogador de futebol, tem os seus 14, 15 anos ali e tal. E aí, de repente, está perto do momento da vida dele, né? No mês que vem, ele tem um jogo que vai ter o olheiro do Barcelona lá para acompanhar ele, para saber se vai contratar ele ou não. Só que o cara, ele não, só que a pessoa ela não se prepara, né? Ela não tem um preparo físico bacana, ela não se alimenta direito, ela não faz os treinamentos que é preciso. Na hora que ela chegar durante o jogo, ela não vai ficar preparada ali no momento, né? Não é só a motivação de chegar ao sonho que vai fazer ela estar preparada, entendeu? Mas ela tem que ter um preparo. Então, siga o seu sonho a todo momento, mas esteja preparado. Porque se você não estiver preparado, o seu sonho pode chegar no momento e vai bater a porta. Só que aí você não vai ter preparado para receber ele e talvez é a oportunidade da sua vida, ela não volta atrás. Entendeu? E uma outra coisa muito importante que eu acho fantástico, porque isso mudou minha vida, eu deixo isso de conselho, faça networking. Faça networking. Entendeu? Primeiro, para troca de conhecimento. Gente, eu fiz uma coisa fantástica, que eu acho que eu comentei com a Carla no último episódio, que a gente entrevistou aqui no podcast um cientista norte-americano. E aí, né, eu arranhando meu inglês, no pouco que eu sei, não sou nenhum especialista em inglês, eu virei para ele e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, me passa o seu contato, porque lá eles não usam WhatsApp, eles usam SMS, né? Aí você me passa o seu contato, eu vou te ensinar português e você vai me ensinar inglês. Bora? Bora, tô aprendendo inglês com o cara lá de Los Angeles, que ele já foi embora para a cidade dele. Então tem sido maravilhoso para mim. Só que o networking, se eu for parar para contar o networking, eu preciso de mais uma live inteira. Porque, na verdade, hoje eu tenho a minha empresa por conta do network. Porque um dia eu cheguei e virei para uma pessoa e falei, cara, você acredita que eu vi isso, estou fazendo isso? Essa pessoa hoje é meu sócio. Entende? Então, eu faço networking. O networking mudou, ele transformou a minha vida. Então, o recado que eu tenho é, siga o seu sonho, mas se prepare. E faça networking, porque ele abre caminhos para você. Ai, gente, olha, eu amei. Não, eu falo, eu acredito que, para mim finalizar, né, agora, assim, eu acredito que Deus une muitos propósitos, entendeu? Ah, lá, o César já até falou, a Bia Persson surgiu exatamente assim. Então, Matheus, confirmando mais uma vez. Ai, que legal. E exatamente o podcast, como o Matheus falou, o podcast é o network, não tem outra, não existe outra palavra a não ser essa para resumir tudo, é isso. Então, a gente conseguiu unir hoje pessoas totalmente diferentes, de áreas diferentes, para mostrar para todo mundo que, ó, vamos se desenvolver, vamos cada vez melhorar mais sobre você, aprender sobre você. E também uma coisa que vocês falaram muito, que é sobre o propósito. Que era exatamente isso que eu queria, tá bom? Revelado, assim, ó. Porque o nosso lema do podcast é sobre o legado, é sobre o que você quer deixar nas outras pessoas. E como eu falei no início, foi exatamente por isso que eu escolhi vocês 3, né? Porque cada um deixou um pouquinho de vocês em mim. A Bia, maravilhosa. Matheus, nossa, deu um presente maravilhoso para a equipe. E todo mundo ficou muito feliz sobre. Só que também não é só isso, é todo o que você mostrou pra gente durante a live, a forma como você abordou a primeira vez, a primeira conversa nossa, você ter topado sem ao menos nem saber o que a gente fazia. E foi muito incrível. E também o Ahmed, assim, quando eu descobri o que ele fazia, eu fiquei, oi? Assim.
é uma área totalmente de engenharia de produção e você está fazendo ele é formado em engenharia civil. Eu fiquei chocada, eu quis mostrar para todo mundo que isso podia acontecer, entendeu? Todo mundo que eu conhecia, eu falava, gente, vocês sabiam? Pode ser formado em engenharia civil e ir para a área de gestão? Acho que até comentei com você, né, Bia? Bia e o César, no dia que a gente se conheceu. Eu falei, gente, eu nunca, não sabia, não fazia a menor ideia que isso podia acontecer. Então, essa é a ideia do podcast, com todo resumido, assim, de tudo que aconteceu o ano passado. Vocês são presentes para mim, assim, dá vontade de cada um fazer uma live com um pouquinho de todos os dias, porque é um trabalho que eu faço, assim, no começo eu dava muito medo, e hoje dá mais medo ainda, porque agora eu converso com pessoas que são, assim, incríveis, mas eu continuo mesmo assim, entendeu? Eu continuo com medo, porque a mãe me ensinou a ir assim mesmo, com medo. Então, às vezes eu me enrolo nas coisas que eu vou pensando, e aí eu falo muito, mas vocês estão me ensinando bastante. Cada episódio eu fico assim, eu brinco, eu fico emocionada no final, porque é exatamente isso, porque essa era a ideia do podcast e vocês têm trazido isso pra mim. Carla, Então, você tem noção de quantas pessoas você já pode ter impactado? Você tem noção de quantas pessoas podem se inspirar em você? E eu desconheço se tem riqueza maior do que essa. É isso que eu falei agora há pouco. Quando alguém olha para você, olha, aquilo que você me falou, aquilo que você, a sua atitude, o seu podcast, a sua live, a sua fala me impactou. Você anotou várias coisas e você sempre está anotando. Quantas pessoas já não anotaram o que você falou? Sabe? Então, eu me lembro bem também quando eu te conheci. Foi um convite bem supetão, né? Tem um hábito aí. Temos um ciclo vicioso. Mas assim, a hora que eu li, entendi a respeito, eu falei, é claro que eu não resisto. Porque é o propósito, de fato. Olha a extensão daquilo que você busca, a extensão do quanto você quer ajudar o outro, você entende as dificuldades e para isso você não ficou sentada, você se movimentou para trazer luz aos jovens que estão em universidades. Quantos tem assim? E por que você também não continuou na sua cadeira sentada? Então, meu bem, hoje a estrela é você. É a sua equipe. Um ano, quem está de parabéns aqui é você. Tá? Então, você também para nós é um presente. Você também é uma referência. Você também tem muitas qualidades. E você vai ser descoberta. Espero. Sem sombra de dúvida. Eu brinco. E, cara, desculpa, pode falar. Eu brinco com o meu coordenador, que hoje é meu amigo, né? Que eu falo assim, que cada vez eu vou para um estágio novo, né? Porque o ano passado eu estava só ajudando. Aí esse ano eu tô de presidente. O ano que vem eu vou estar de secretário dele, entendeu? Porque cada ano eu vou para um estágio novo. Só que cada ano parece que assim, venho me superando e esse ano, gente do céu, parece que vem um turbilhão de coisas e quando eu entro na live parece que esquece assim, tudo que aconteceu, tudo que eu só consigo pensar em como que eu posso passar isso para as pessoas. Então, muito obrigada, Bia. Muito obrigada mesmo. Ô, Carla, eu só gostaria de falar que, primeiro, novamente, parabéns aí pelo um ano de programa. Eu sei o quanto essa marca é simbólica, né? Quando eu fiquei felizaço quando a gente bateu um mês. Quando a gente bateu um ano, meu Deus do céu. A gente fez uma comemoração aqui. Eu acho que a gente trouxe um bolinho no dia, alguma coisa. E porque isso é muito simbólico, porque quando a gente começa um projeto desse tamanho, dessa dimensão, como você começou, a gente não imagina que vá tão longe assim, né? Não imagina. Ontem, inclusive, no episódio, eu falei assim, gente, há 3 anos podcast, foi o nosso episódio número 112. Você não imaginaria que a gente estaria que eu estaria aqui apresentando um podcast, mas como a Bia falou muito bem, hoje a comemoração, ela fala muito mais sobre você do que a gente. Entendeu? Se hoje eu e a Bia tá aqui conversando com você, é porque há um tempo atrás você quis sair da sua zona de conforto e quis buscar maneiras de ajudar outras pessoas. E quem ajuda, eu nunca vi uma pessoa que ajuda outras pessoas e essa pessoa não é coroada por aquilo que ela faz. Entendeu? Então, eu tenho certeza que
Você não faz isso buscando ser coroado ou buscando ser reconhecida. Você faz isso porque você sabe que o conhecimento ele abre portas. O reconhecimento para você, pessoal, ele é natural e ele vai vir com o tempo. Entende? Ele já está chegando, ele está a caminho. E eu tenho certeza que tudo isso que você está fazendo não é em vão. É algo que está agregando na vida de outras pessoas, mas vai agregar muito, 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 infinitas vezes mais na sua. Porque eu tenho certeza que você e a sua equipe são merecedores disso. Então, assim, parabéns. Eu desejo todo sucesso do mundo para vocês. Como eu te falei, ainda quero te trazer aqui no nosso programa para você ser entrevistada aqui também. Você e sua equipe tá aqui. Com certeza. A Bia também já quero. Eu adoro isso, gente. Eu adoro. Já gostei, já comecei a seguir ela aqui também. E o gente, como que é o nome dele? Como que pronuncia? Arhamed. Arhamed, eu tava com medo de pronunciar errado. E o Arhamed também. Então, assim, são histórias sensacionais que eu já virei fã de cada um de vocês e contem sempre comigo e sucesso, felicidade na jornada. Muito obrigada. A última coisa que eu queria falar para vocês, além da nossa frase, porque eu não ia deixar de ter uma frase hoje maravilhosa, entendeu? Mas um dia, para resumir tudo o que a gente passou por esse um ano, eu queria deixar um recado assim. Dizem que é uma carta aberta, né? Quando a gente fala um recado aberto para todo mundo, é uma carta aberta. Então, para minha mãe, porque um dia ela disse assim para mim que eu tenho que plantar sementes. Então, eu no ensino médio eu plantei semente com o pessoal da escola, não deixei de fazer o que eu faço hoje, porque no ensino médio eu já fazia isso. Só não fazia em rede social para todo mundo, mas eu fazia. E eu colhi muitas sementes, assim, eu não consigo nem mensurar o tanto de coisas que aconteceu. A faculdade é um exemplo bem claro disso. E hoje, o ano passado, na verdade, eu só comecei o podcast porque eu senti que eu precisava começar a plantar de novo. Porque eu senti que não tinha mais o que fazer, sabe? Eu me senti incomodada com aquilo e eu falava, eu preciso começar. Então, assim, um recado para minha mãe, tá dando certo. Tá dando certo e vai continuar dando certo. Então, gente, em resumo de tudo isso, a frase que eu deixo de hoje é: o mundo tá cheio de oportunidades para aqueles que estão dispostos a persegui-las. Porque, ó, a gente é uma oportunidade. Então, quem não tá aqui hoje tá perdendo uma oportunidade, é isso. Então, muito obrigada. Essa frase vai estar amanhã, obviamente, tá? Vai estar toda colorida, como eu adoro, no meu perfil. Eu espero que vocês tenham gostado, todo mundo que assistiu até agora. Bia, Matheus, o Arhamed, que saiu um pouquinho mais cedo, muito obrigada. Eu espero vocês aqui de novo, tá? Obviamente, não preciso nem falar mais, entendeu? Obrigada. Tá bom, então assim, gente, muito obrigada, muito boa noite para vocês. Espero vocês também até outubro, até dezembro, até quando tiver o podcast, até o ano que vem também. E eu espero vocês, tá bom? Muito sucesso também. Muito obrigada pelas palavras de vocês, viu? Imagina, que isso. A gente que agradece a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade, a gente agradece, porque é muito bacana a gente estar aí conversando e difundindo conhecimento. Esse é o nosso propósito. É isso. Parabéns de novo, meu amor. Obrigada. Tá? E conte sempre com a gente. Tá ótimo. Então, gente, nossa, um beijo, um abraço, assim, ó, bem apertado, apertadinho, entendeu? Muito obrigada por vocês terem topado em cima da hora. Prometo que, assim, a próxima eu vou mandar um cronograma, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, muito boa noite. Pessoal que estava assistindo, vai estar disponível amanhã no YouTube, no Spotify, em todos os lugares. E qualquer coisa, estamos aí. Todo mundo aqui que participou está à disposição para tirar dúvidas depois. O Instagram está aberto, vai lá seguir eles, tá? Vai lá se inscrever no nosso canal e vocês já sabem já, né? Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.